Olá, estou aqui para ensinar a vocês um pouco sobre números racionais, principalmente como trabalhar com frações. Isso faz parte da preparação para o processo seletivo do IBGE 2022, função de recenseador. Vamos entrar agora no outro ponto do edital, que são os números racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma P sobre Q, no formato de fração. P é um número inteiro qualquer, Q é um número inteiro qualquer, exceto o zero. Por que não pode ser zero? Porque também dentro do que nós estudamos sobre números reais, não existe divisão de um número por zero. Nessa matemática a gente estuda aqui. Então, para impedir que isso aconteça, qualquer outro número poderia estar aqui no denominador. Então, o conjunto dos números racionais é muito mais amplo do que o conjunto dos números inteiros. Na verdade, os números racionais englobam todos os números inteiros. E por que isso? Se eu pegar um número inteiro, por exemplo, 3, ele pode ser escrito na forma de fração. Basta que eu escreva 3 sobre 1. E o 1 é possível estar aqui no denominador. Então, 3 é um número inteiro? Sim. Mas ele também está dentro dos números racionais. Então, se todo inteiro é também racional, os negativos se incluem aqui. Por exemplo, o menos 1. O zero se inclui aqui. Então, qualquer número que eu já tinha explicado que era inteiro, pode ser também classificado como racional. Esses números racionais vão incluir também as próprias frações. Obviamente, se elas podem ser colocadas na forma P sobre Q, se encaixam aqui na definição de números racionais. Por exemplo, 1 sobre 5, que é como se fosse 1 dividido por 5. Meu espaço está meio pequeno, vou colocar a barra na frente aqui, e às vezes nas bancas aparece assim também, tá? Ah, mas essa fração pode ser negativa? Pode. Por quê? Se o numerador ou o denominador pode ser qualquer número inteiro, ele pode ser negativo, e vai dar um resultado, uma fração negativa. Por exemplo, menos 7 meios. Os números racionais vão também incluir os números decimais exatos, ou conhecidos como decimal finito. Por exemplo, 1,3. Decimal finito é aquele que você tem uma certa quantidade de casas após a vírgula e você sabe que ele termina ali. E por que 1,3 pode ser considerado um número racional? Porque é possível colocar em forma de fração. Por exemplo, 1,3 é o 13 dividido por 10. Então, todo número dessa forma pode ser colocado em fração. Por isso é considerado também racional. Pode ser negativo? Pode. Poderia ser, por exemplo, menos 4,326. Não importa quantas casas são, importa que eu sei que acabou aqui. Não tem nenhum algarismo depois do 6. Então, ele também é considerado um decimal exato, por isso também está dentro dos números racionais. Além disso, nós temos um outro grupo que faz parte dos racionais, que são as decimais infinitas periódicas, também conhecido como dízimas periódicas. Por exemplo, 4,333 com a reticência indica que esse número não acaba aqui, mas que daqui para frente todos os algarismos são iguais. Isso aqui se enquadra na definição de números racionais e pode ser transformado em fração, inclusive, que é uma matéria que a gente vai estudar daqui a pouco. Só para dar mais um exemplo, se eu pegasse aqui menos 1,13252525, olha, e as reticências. Não importa se a repetição começa logo após a vírgula ou bem depois. Não importa se repete de 1 em um algarismo, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Também se enquadram no conceito de decimal infinita periódica, também são considerados números racionais. Aí quando eu explico isso, a ideia que muita gente vai ter, até se alguém não está muito lembrando disso aqui, é que então todo número é racional. Não, gente, se eu inventar aqui um número, 2,134291 e falar que ele não acabou, mas não tem repetições, isso aqui se enquadra em um conjunto que são os números irracionais. Os irracionais mais clássicos é o valor de π, muito conhecido na matemática, raízes quadradas não exatas, ou raízes não exatas, raiz de 2, se enquadrariam. Mas para a gente, não importa isso daqui, estamos estudando números racionais. Então, relembrando, são racionais todos os inteiros, todas as frações, todos os decimais exatos, aquele que tem uma quantidade de algarismos, mas acaba ali,
e todo número infinito periódico, toda dízima periódica. Então, nós vamos estudar separadamente os grupos dos números fracionários e depois os decimais, tá? Que são importantes. Então, vai ser a fração, aquela mesma forma que eu já expliquei do número racional, né? Que é um valor sobre o outro, onde esse valor de baixo, chamado denominador, não pode ser zero. Pode ser qualquer outro número. Então, o valor de cima chamamos numerador e o de baixo denominador. Então, por exemplo, 2 sobre 3. Isso é uma fração. 75 sobre 100, isso é uma fração bem especial, porque dela vem a porcentagem. Nós estudaremos em outro momento. E aí nós vamos aprender algumas coisinhas básicas de frações para que você não corra o risco de errar na prova. Primeiro é a simplificação. Quando você tem uma fração como essa, 8 sobre 12, vamos supor que isso aqui é a resposta de uma questão. E você vai olhar lá nas alternativas, não vai achar o 8 sobre 12. Por que não? Porque sempre que você tiver as alternativas, ela vai ser a fração mais reduzida, mais simplificada. O que isso quer dizer? Que quando você puder dividir tanto o numerador quanto o denominador por fator comum, você deve fazer. E esse fator comum nós chamamos de máximo divisor comum. Também não é matéria dessa aula ensinar detalhadamente, mas só para não dizer que eu não comentei, o primeiro que ele está fazendo, eu vou mostrar como achar o máximo divisor comum do 8 e do 12 por fatoração, que é um dos métodos. O que eu faria? Eu iria fatorar o 8, só o 8. Então, fatorando, eu vou dividir ele por 2, que dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. O que eu descobri? Que o 8 é o 2 ao cubo. Aí eu fatoro agora o 12. Dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, ele ficou 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2, vezes 3. Não é obrigatório em forma de potência, mas é mais fácil. E agora, gente, qual é o máximo divisor comum? Você vai pegar só os que se repetem. Aqui só o 2 repete. Tá? Eu poderia ter mais 3 ao quadrado, mais 5 alguma coisa, tudo bem. Vezes, né? Mas aqui só repete o 2. Então, o máximo divisor comum é o 2. Mas é elevado a quanto? Aqui ele está elevado a 3 e aqui ele está elevado a 2. É sempre o menor. 2 ao quadrado. Então, o máximo divisor é 4. Sabe o que significa? Que eu consigo pegar essa fração, vou escrever ela de novo porque eu rabisquei aqui, e eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4. Isso é máximo divisor comum. Então, aqui, ó, se eu dividir por 4 em cima e embaixo, em cima vira 2, embaixo vira 3. Então, se você tivesse resolvido uma questão de concurso, tivesse chegado nessa resposta 8 sobre 12, nas alternativas você ia marcar aquela que indica que a resposta é 2/3. Porque é a mesma coisa e é nessa forma simplificada que as alternativas estarão. Vamos fazer alguns casos. Quando eu for fazer adição ou subtração, ou subtração, e frações tiverem o mesmo denominador, é mais fácil. Né? Você vai manter esse denominador, vai somar ou subtrair, vai depender da operação, ou o numerador. Eu estou fazendo exemplo para 2 frações, mas isso vale para 3, 4, quantas forem. Então, se eu der a sorte de chegar num caso desse, 3/5 mais 1/5, o denominador já é o mesmo, eu só repito ele aqui embaixo. Já o numerador, como era 3 e aqui é mais 1, eu posso escrever 3 mais 1, que vai dar 4. 4 dividido por 5. Então, a soma seria isso daqui. Mas se os denominadores não forem iguais, que é o que acontece na maioria dos casos, aí nós vamos transformá-los em denominadores iguais. E a sugestão que eu dou é usar o mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar como é que faz mínimo múltiplo comum? Né? Há muito tempo que vocês não fazem. Vou fazer o mínimo entre os denominadores, 8 e 6. Também é fatoração, mas com a diferença. Eu fatoro junto. Então, eu já coloco 8 e já coloco 6. E vou dividir o que for possível pelos primos em sequência. Vou começar tentando pelo 2. O 8 dá para dividir por 2, dá 4. E o 6 dá para dividir por 2, que é 3. Enquanto pelo menos um deles for divisível, você continua com o mesmo valor. Então, vou continuar com o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 3 por 2 não dá exato, não tem problema, eu só repito 3. Ainda tem um número que dá para dividir por 2, que é o próprio 2. Então, eu vou manter ele aqui. E nós vamos agora fazer 2 por 2, que dá 1, mantendo 3.
Já não é mais possível dividir por 2, então eu tento o próximo número primo, que é o 3, que é possível. O 1 já fica como 1, esse não mexo mais, e o 3 dividido por 3 dá 1. Quando todos eles estiverem assim, é porque eu já tenho o mínimo múltiplo comum, que é a multiplicação desses fatores aqui da direita. Que será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então o mínimo múltiplo comum aqui deu 24. Então se o mínimo é 24, significa que agora eu tenho um termo comum, que é o 24. Tanto para a primeira fração, quanto para a segunda. Mas e agora? Agora eu vou dividir esse denominador, que é o mínimo múltiplo comum, pelo antigo denominador da primeira fração e vou multiplicar pelo antigo numerador. Então, 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 5, 15. Faça a mesma coisa com o outro. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1, 4. E olha só o que acabou de acontecer. Eu transformei uma soma de frações de denominadores diferentes numa soma de denominadores iguais, que eu já sei fazer. Eu repito o 24 e vou somar os numeradores, que nesse caso é 15 mais 4. Então eu vou chegar aqui no resultado 19 sobre 24. Pode aparecer para vocês uma outra forma de fração chamado como número misto, que é o que está aparecendo nesse exemplozinho aqui no final. Significa 2 inteiros e 1 terço. Como é que eu trabalho com isso daqui? Gente, você tem que transformar numa fração imprópria, que é que a fração de numerador é maior que o denominador. Como é que eu faço isso? Vou dar uma dica para vocês. Você vai multiplicar esse número 2, que está aqui fora, pelo denominador e vai somar o resultado com o numerador. Guarda isso. Então, 2 inteiros e 1 terço. Eu vou pôr 2 vezes 3 mais 1. Vou até escrever isso aqui para vocês, que depois talvez alguém esqueça. Mas ainda assim eu vou manter o denominador, que é 3. Tá? Então, essa primeira fração virou isso daqui. Menos 5 sobre 12, que eu vou resolver daqui a pouco. Gente, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1, 7. Então, olha só, esse 2 inteiros e 1 terço, 2 inteiros e 1 terço lá do início, ele, na verdade, é o nosso 7 terços, que é chamado fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Menos 5 sobre 12. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 12, que vai dar o próprio 12. Vou fazer aquele sisteminha que eu já expliquei. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7, 28. 12 por 12 dá 1, vezes menos 5, menos 5. Cheguei a 28 menos 5 sobre 12, que vai dar 23 sobre 12. Como eu falei para vocês, a minha bola de cristal está calibrada, vou adivinhar uma outra coisa que talvez vocês estejam se perguntando. Professor, mas eu aprendi, ou eu faço esse tipo de continha, tipo 5 sobre 8 mais 1 sexto, eu não tiro o mínimo múltiplo comum. Eu coloco tudo e multiplico 8 vezes 6 e dá certo. Gente, dá certo sim, mas eu quero fazer aqui um comentário sobre isso. 6 vezes 8 dá 48. Né? Quem resolve por esse método faz isso. Aí faz 48 dividido por 8, segue o processo normal, dá 6, 6 vezes 5, 30. 48 dividido por 6 dá 8, vezes 1 dá 8. Inclusive tem gente que nem faz essa continha. Faz a multiplicação embaixo e cruza aqui. Funciona, tá? Funciona para 2 valores. Se forem 3 ou mais já complicaria. Bom, mas e aí? 30 mais 8 dá 38 sobre 48. Mas não deu certo? Gente, deu sim. É que aqui eu vou ter uma fração com valores maiores, que precisa ser reduzida. Na verdade, o máximo divisor comum aqui é o 2. Então, se eu simplificar 38 por 2 dá 19, 48 por 2 dá 24. Ótimo! E aí? É melhor fazer o mínimo múltiplo comum ou é melhor usar essa estratégia? Gente, vamos pensar. Eu sugiro o mínimo múltiplo comum porque quando você trabalha com a multiplicação, via de regra, você trabalha com números bem maiores. E números maiores, a chance de você errar uma continha é maior. Esse é um dos motivos. Outro motivo, aqui a gente só tem 2 frações, mas a gente poderia ter 3, 4, e aí esses números vão crescendo cada vez mais, vai ficando mais confuso. Ah, professor, então eu não posso usar esse método da multiplicação? A minha sugestão, tente sempre pelo mínimo múltiplo comum. Mas está ali, está resolvendo uma questão, não conseguiu fazer o mínimo. Dá para fazer pela multiplicação? Faça. Você não vai deixar de resolver a questão por causa disso. Mas como nós estamos no início de um processo, né, de um processo que vocês têm um tempo ainda para estudar,
eu tento ensinar o método que eu acredito que vai ser melhor para vocês. Tá? Então, sempre que acontecer casos como esse, eu vou fazer pelo mínimo múltiplo comum. Mas já deixei aqui o comentário, caso alguém fosse perguntar isso, já estou respondendo, que esse processo de multiplicação funciona. Mas muitas vezes vai chegar numa fração maior, que depois vai ter que ser reduzida. Multiplicação de frações. É mais fácil que soma e subtração, tá? Basta que você multiplique todos os numeradores entre si, e põe o resultado no numerador, multiplique todos os denominadores entre si, coloque o resultado no denominador, e ela vai ser a resposta, tá? Isso vale para duas ou mais frações. Então, nesse caso, 2 sobre 5, 2 quintos vezes 3 quartos, eu vou multiplicar 2 vezes 3 e vou dividir por 5 vezes 4. Isso aqui vai dar 6 sobre 20. Só que essa fração dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 20 dividido por 2 dá 10. Dica: quando você tiver multiplicação de duas ou mais frações, tanto nessa forma aqui ou já na forma que eu coloquei, com a multiplicação sendo mostrada, se for possível simplificar termos, eu sugiro fazer, principalmente quando tem números muito grandes. O que significa isso? Que se eu pegasse, de novo, 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4, ou dessa forma, ou já numa fração só, que daqui daria para simplificar o 2 com o 4. Né? Ambos são divisíveis por 2. Então, aqui o 2 por 2 viraria 1, o 5 permanece, e aqui embaixo o 4 dividido por 2 viraria 2. E agora eu faria 1 vezes 3, que dá 3, 5 vezes 2, 10. Já sai até reduzida. Tá, isso aqui é dica para concurso mesmo. Quando os números são pequenos, como esse aqui, nem vale a pena preocupar muito com isso. Agora, quando você tem números grandes, ou quando você tem muitos números, isso aqui é extremamente útil, pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco. Para você depois trabalhar com valores menores e para você trabalhar com menos valores. Com isso, você ganha um tempinho aí na sua prova. Não é mais uma dica aí que eu estou dando para vocês. Divisão de frações. Uma das formas da gente dividir as frações é conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Nesse exemplo, 4 quintos dividido por 2 terços. Eu poderia colocar 4 quintos multiplicado pelo inverso. Ao invés de 2 terços, eu coloco 3 meios. Tá? Esse inverso é trocar o numerador com o denominador. Só que cuidado! Agora que você transformou multiplicação, você vai multiplicar reto, regra anterior. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Eu poderia ter simplificado 4 com 2 aqui também, tá? Mas eu não fiz, vou simplificar no final. 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Pessoal, mas não é cruzado? É outra técnica. Se você aprende desse jeito, aí você não inverte. Aí você já cruza. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Fica a opção de vocês. Como eu falei, eu sempre escolho um método e tento seguir nesse método para não confundir. Né? A matéria já é extensa, tem bastante coisa. Se eu ficar fazendo por várias maneiras, fica mais complicado. Então, o método que eu uso é esse. Eu prefiro inverter a fração e a segunda fração e fazer regra de multiplicação, que é direta, não é cruzada. A figura a seguir mostra dois recipientes idênticos, o primeiro contendo óleo a 5/8 de sua capacidade e o segundo com óleo até 1/4 de sua capacidade. Aí tem o desenho, né? Tá mostrando aqui. Após despejar todo o óleo do primeiro recipiente no segundo, que fração da capacidade do segundo recipiente corresponderá à quantidade de óleo contida nele? Gente, sabe por que eu falei que é fácil? Quando você tem dois recipientes que são idênticos, isso facilitou, quando você despeja o conteúdo de um no outro, você simplesmente vai somar as quantidades, que nesse caso são frações. Na verdade, você vai pegar e somar 5/8 com o que já tinha, que é 1/4. Não se assustem, é só fazer essa continha. O detalhe aqui apenas é saber que se são denominadores diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o 8. E aí eu tenho que 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 5 dá 5, mais 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1, 2. 5 mais 2 dá 7, mantém o denominador
e a resposta é 7/8. Já matamos a questão. Gabarito da prova, letra E.